Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler nessa manhã Josué capítulo 2, meditando na palavra de Deus e comparando a conquista da terra pelo povo de Israel com a nossa conquista da alma, com essa plenitude do Espírito Santo, tomando o nosso coração, a nossa alma, a nossa personalidade a cada dia, nos renovando, removendo as fortalezas da nossa alma, do nosso coração e percebendo que a nossa Canaã hoje, que Deus tem, a promessa de Deus, é a plenitude do Espírito em todo o nosso ser. É uma vida controlada, governada pelo Espírito Santo. Josué capítulo 2. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa da mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: fazei sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade, os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado, escondera entre as camas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias, pelo caminho que se dá ao vals do Jordão, e havendo saído, os que iam após eles, fechou a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e sobre todos os moradores da terra, que estão desmaiados. Josué 2:10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Louvado seja o nome do Senhor. Em Josué capítulo 1, nós destacamos que o relacionamento com a palavra é a primeira chave espiritual desse livro, para que a gente tenha a vida abundante que Jesus prometeu. A plenitude de Deus é ser forte ou se esforçar e ser corajoso para todos os dias se relacionar com a palavra de Deus, porque Jesus é a palavra, e quanto mais nos expormos à palavra, ela vai nos limpando, removendo fortalezas, pensamentos contrários à sabedoria de Deus. Isso são fortalezas, sentimentos, e os mais profundos, os mais enraizados em nós, raízes de orgulho, raízes de concupiscência do reconhecimento humano. Deus vai removendo a partir da meditação diária da palavra. No capítulo 2, a segunda chave espiritual para essa conquista da alma, usando o livro de Josué, que é a conquista da terra, como uma ilustração, uma metáfora. A segunda chave espiritual que queremos compartilhar é o mapeamento espiritual, é o discernimento espiritual que precisamos ter diante das fortalezas ou diante das áreas da nossa alma, da nossa vida, que percebemos que tem algumas resistências que precisam ser vencidas e superadas. Raabe e Jericó representam para nós nessa comparação fortalezas instaladas na nossa alma que precisam ser derrubadas, vencidas, expostas. E qual foi a estratégia que Deus deu a Israel? Mandou 2 espias para observarem, olharem de perto, entrarem nos lugares mais escondidos, entrarem na casa de uma família
onde havia uma prostituta. Ou seja, Deus vai nos limpando, transformando, vai nos moldando à medida que abrimos o coração para que o Espírito Santo nos sonde. A palavra sonda-me significa desvirar ou colocar ao contrário. O Espírito Santo mostre o nosso interior, ter coragem. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, não é um Espírito para nos emocionar apenas, mas é para nos revelar verdade de Deus e verdades ocultas de nós mesmos. Esses dois espias entram para fazer um mapeamento, observação com os olhos de Deus, o diagnóstico espiritual, o discernimento, a medida da mudança verdadeira de Deus em nossa alma, em nosso coração, é a medida que nos abrimos para a verdade de Deus, para discernir a nossa vida com os olhos espirituais, pela verdade de Deus. O Espírito Santo nos sondando, e muitas vezes sim, abrindo o coração para que pessoas sejam usadas por Deus para entrar em lugares escondidos da nossa alma, como Raabe abriu a sua casa, o porão, abriu os lugares mais escondidos, para que esses dois espias, representando aqui o poder, o povo de Deus, enviado para conquistar aquela terra. E aí, nós podemos aprender algumas coisas nesse texto, que nós precisamos estar dispostos a abrir o coração, para que o Espírito Santo trate áreas escondidas, motivações corrompidas, coisas escondidas que nós temos vergonha, mas que nós precisamos abrir para Deus, e abrir para que Deus também use pessoas para entrar nessas áreas. Jericó simboliza fortalezas, mas por trás de cada fortaleza existe uma história de uma família. Eles entraram na casa de Raabe, mergulharam na história familiar dela, para compreender como eram as suas noites, como eram os seus medos, as suas carências, e Raabe demonstra aqui uma fé incrível. Ela diz: nós temos ouvido falar do que o Senhor tem feito em toda a terra. Todos de Jericó ouviram, mas Raabe ouviu e creu no Deus de Israel, creu que esse Deus Todo-Poderoso podia transformar a vida dela. Por isso ela acolheu em paz os espias, ela se deixou sondar pela ação de Deus, ela abriu o coração para que o Senhor, de quem ela ouviu falar, entrasse e mudasse a sua história. Ela não se envergonhou do seu passado, dos seus erros, ela se deixou tratar, ela se permitiu ser visitada pelo poder de Deus, pelo povo de Deus, pela graça de Deus. Ela abriu o coração, e por isso o Senhor a livrou no meio de toda Jericó, no meio de toda aquela cidade que foi destruída. O Senhor alcançou o coração daquela mulher. Os dois espias falaram: você precisa colocar ali aquela corda, aquele cordão escarlate, aquele símbolo do sangue de Jesus. Você precisa pendurar aí na janela. Se nós vermos, nós não vamos entrar e nós não vamos destruir essa casa. É tremendo isso, amado, porque desde Gênesis até Apocalipse, nós vamos perceber que o sangue de Jesus é esse cordão escarlate que percorre toda a Bíblia. O Senhor nos purifica, salva pela fé em Jesus, pela graça de Deus. Raabe, então, não apenas ela é alcançada, mas a família dela, ela é salva. Por ela ter tido coragem de abrir a sua casa, o seu porão, a sua alma, para que Deus entrasse, para que os filhos de Deus entrassem. Ela teve coragem de abrir a sua vida, para que o Espírito Santo pudesse estar trabalhando nas áreas mais dolorosas da sua história, áreas que estavam aparentemente perdidas, mas ela abriu o coração. Que nessa manhã nós possamos lembrar que
fortalezas são destruídas quando a gente abre o coração, quando a gente permite que o Espírito Santo vai nos mostrando e vá usando pessoas para nos sondar, para nos tratar em áreas ocultas da nossa vida. E Deus não apenas salvou Raabe e a família, Deus também colocou Raabe na genealogia de Jesus. Quando a gente, por mais erros que cometamos, por mais equívocos, se a gente for sincero, abrir o coração para a verdade de Deus, o Senhor nos salva e nos torna filhos, nós nos tornamos família de Deus, nós nos tornamos irmãos de Jesus, porque o propósito de Deus para toda a terra, para toda a humanidade, é alcançar cada um de nós e nos tornar filhos semelhantes a Jesus, da genealogia de Jesus. Que o Senhor tenha acesso a todas as fortalezas da nossa alma, para que Ele derrube as fortalezas, cure as feridas e nos transforme de glória em glória, em nome de Jesus. Amém.